Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa sexta aula aqui deste módulo tratando sobre o artigo, certo? Bem interessante esse módulo. Aliás, né, esses módulos sobre o artigo, eu acho que essa é uma das maiores partes do livro do Daniel Wallace, né, em que ele toma mais espaço da sua gramática para tratar sobre esse assunto tão importante, tão vasto, certo? Então, por isso é tão importante que você esteja acompanhando aqui, que a gente tem colocado, porque realmente é necessário. Na última aula começamos a falar sobre os artigos anafóricos, certo? Lembrando que o artigo anafórico vem da palavra, a ideia, né, de anaferem, a ideia de trazer o que foi dito anteriormente, né? Estou tentando lembrar aqui exatamente a palavra, mas basicamente a ideia é falar o que foi remetido, certo? Aliás, remeter-se ao que foi colocado anteriormente, certo? Trazer de volta seria essa ideia aí da palavra, ok? Então, o que é o anaforismo? É trazer aquilo que foi dito antes, e isso, com relação ao artigo, é utilizar um artigo para se remeter ao que foi dito antes. Nesta aula, a gente vai continuar a parte mais introdutória ali, trazendo os conceitos e também algumas aplicações simples para que a gente já comece a ser inserido nessa ideia aí do artigo anafórico, ok? Muito bem, tendo explicado o que vai ser nessa aula, vamos para a aula em si, certo? Artigo anafórico, referência prévia, sempre lembre-se de anafórico com relação a essa expressão aqui, ó, referência prévia, referir-se ao que foi dito anteriormente. E Daniel Wallace é muito didático na sua apresentação de cada conceito, e ele começa com uma definição e depois ele vai para uma ampliação, certo? E é exatamente onde nós estamos, nessa ampliação, e vou começando aqui no primeiro ponto que ele apresenta lá. A maioria dos artigos individualizantes serão anafóricos em um sentido mais amplo. Como assim? A maioria dos artigos individualizantes, ou seja, esses artigos que a gente já tem apresentado aqui, em um certo sentido mais amplo, ele vai acabar sendo individualizante. Aliás, ele vai acabar sendo anafórico. Como assim? Eles serão usados para apontar para algo que já foi antes introduzido, ok? Talvez bem anteriormente, né? Talvez essa ideia foi trazida já bem anteriormente, a gente nem está percebendo ali naquele contexto mais imediato, mas ela sim está ali, colocada, não sei se num contexto mais antigo, num contexto mais remoto, melhor dizendo, ou num contexto mais próximo, mas enfim, de alguma forma esse artigo vai estar se referindo ao que foi dito anteriormente, de uma forma mais ampla, certo? De uma forma mais lata, não no sentido tão estrito do termo. Colocando isso em um texto, kai erotesan auton ti un sy Elias ei kai legei uk emi ho profetes ei sy kai ho profetes ei sy kai apekrithe Então vamos lá traduzir, né? Kai erotesan auton, ou seja, perguntaram a ele, ou então sendo traduzido aqui como Kai, ti un, ou seja, quem és? Pois, né? Ti un, o un é o pois e o ti é o quem, né? Mas eles estão juntos aí, nós inferimos que ele está perguntando quem és tu, certo? Se Elias, ou seja, és tu Elias, ou seja, és tu Elias, o és também sendo traduzido a partir de uma inferência, bem como o és aqui, está sendo inferido o verbo ser aí. Não é muito difícil, né, na verdade, se Elias ei, neste caso aqui, desculpe, eu já adiantei, mas és aqui não foi inferido porque o ei está aqui sim, tu és Elias. O que está inferido é aqui o ti un, exatamente porque nós não temos um verbo ser aqui, o verbo eimi. Kai legei, ou seja,
e disse, ou seja, e ele disse. O és tu, né? O se, aqui traduzido. Vamos lá. E ele disse, kai lege, uk eimi, ou seja, eu não sou. Uk eimi, eu não sou. Ho profetes, ou seja, o profeta eis-te, és tu, o profeta és tu. Então ele disse, perguntaram para ele, né? Tu és, quem és tu, né? És tu Elias? Quem é você? Você é o Elias? E ele disse, não sou. E aí pergunta-se de novo para ele, és tu o profeta? E aí eles respondem, né? Caiapecritei respondeu ou seja, não. Ele respondeu não. Perguntaram antes para ele se ele era Elias e ele disse não. Perguntaram para ele, és tu o profeta? E ele disse, não. A questão aqui é por quê? Porque eles começaram aqui perguntando Ho profetas. Certo? Da onde vem esse Ho aí? Esse Ho se refere ao quê? O profeta, tu és o profeta. Mas por que eles estão perguntando se ele é o profeta? Talvez, e na verdade, de fato é isso que acontece, eles assumem que existe uma pessoa chamada o profeta. Não, desculpe, melhor dizendo, que quando se refere a alguma pessoa especificamente, o profeta, já se conhece esse profeta aí, certo? Já se sabe, as pessoas que estão colocadas nesse contexto, elas já sabem de quem que se está falando. Não é Elias. Então, és tu o profeta? Talvez a gente não saiba quem é esse profeta, mas aquelas pessoas que estão ouvindo, sim, elas sabem. Por quê? Porque ele começa com um artigo aqui. És tu o profeta? Se fosse um conceito novo que estaria sendo inserido, novo para todo mundo ali inserido, então profetas viria sem artigo, viria anarto. Mas ele começa Ho profetas, ou seja, presume-se que sabe-se de quem se está falando. E é exatamente isso que Daniel Wallace explica aqui, quando ele fala o seguinte, eles estavam então pensando no profeta. Olha onde é que esse profeta foi pensado. No profeta, exatamente, eles estão pensando no profeta. Esse profeta foi mencionado lá em Deuteronômio 18:15. Eita, eles foram bem longe, né? Eles estavam lá em João e agora eles estão falando de Deuteronômio. Por quê? Porque é dito lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, ele está falando de um profeta, aqui ó, um profeta que será semelhante a mim, ou seja, semelhante ao Senhor, certo? Não, melhor dizendo, né? Ele está falando quem está falando aí, creio que seja Moisés, né? Então ele está falando, ó, vai suscitar um profeta lá no meio de ti. Ele vai ser semelhante a mim, certo? Semelhante a mim, esse profeta. Obviamente os judeus, depois de terem lido, antes de Jesus, né? Depois de terem lido Deuteronômio 18:15, estão esperando quem é esse profeta que é semelhante a Moisés. Quem é? Quem é esse profeta de que Moisés está falando que vai ser semelhante a ele? E nós vamos ter que ouvir, né? O judeu pensando, nós vamos ter que ouvir a esse profeta. Então, tecnicamente, esse exemplo especificamente ele estaria sob a categoria de artigo por excelência, que é ou par excellence, né? Talvez essa seria a pronúncia, né? Por excelência, ou melhor, sendo o melhor ou o extremo de uma classe. Como é essa ideia de por excelência? Existe uma pessoa que poderia ser chamada de profeta. Então, quando eu utilizo a ideia o profeta, todo mundo se remete a esse exemplo. Um outro exemplo aqui para ficar mais claro, né? Vamos dizer assim, se eu quisesse falar de aquele que foi o melhor jogador de todos os tempos, aquele que jogou melhor do que
todos os outros jogadores. Aquele que foi por muitas e muitas e muitas vezes reconhecido como o melhor do mundo. Aquele que foi conhecido como o melhor jogador de toda a história. Eu estou falando daquele que é o jogador. Se você ouve essa ideia de o jogador, aquele que foi o melhor de todas as décadas, aquele que jogou nos anos 50, 60, 70, quando você ouve esse nome, o jogador, você se remete a um jogador. E você já deve saber quem é, né? Nós estamos falando de Pelé. Talvez houvesse alguma controvérsia aí sobre isso, mas enfim. Quando nós ouvimos o jogador, a gente se remete a uma pessoa. E essa pessoa, quando a gente utiliza um artigo o jogador para ela, esse o seria aquele que é um jogador por excelência, certo? É o melhor de uma classe, essa é a ideia. Mas, voltando aqui à nossa ideia de anafórico, de uma forma mais ampla, ele é um artigo anafórico. Por quê? Porque quando diz lá, tu és o profeta, eu estou me remetendo de volta, embora seja bem de volta, né? Porque estamos em João, e ele está se remetendo lá a Deuteronômio, certo? É bem longe, né? É bem longe, tanto em termos de Bíblia como em termos de tempo, mas ele é anafórico, porque ele está remetendo-se de volta ao que já foi falado anteriormente, embora faça muito e muito tempo que foi falado, mas sim, ele é de uma certa forma mais ampla anafórico. Então espero que você tenha entendido esse conceito, porque ele vai em cima exatamente da ideia do anafórico. Prosseguindo aqui, portanto, chamar um artigo de anafórico não é o bastante. O que o Daniel Wallace quer dizer é que muitos artigos vão ser anafóricos. Então a gente não pode simplesmente dizer, não, esse artigo ele é anafórico, certo? Ele pode ser anafórico porque ele se remete ao que foi dito antes, mas provavelmente a gente vai ter que achar mais coisa aí, ou seja, é necessário realmente buscar ver se ele pertence a uma outra categoria, já que muitos artigos vão ser anafóricos, para que a gente ache uma outra categoria mais específica também. Ele vai ser anafórico, vai ser outra coisa. No caso de tu és o profeta, ele se coloca de uma certa forma na categoria de anafórico, do que foi dito anteriormente, tu és o profeta, de uma forma ampla, mas de uma forma mais específica, ele também é um artigo por excelência, né? Ou seja, um artigo que está sendo colocado uma pessoa aí que é remetida a ela somente em nós trazermos o artigo e falarmos de o profeta, ok? Então não é somente uma coisa, né? Não é somente uma categoria a qual ele pertence, mas há outras também. De uma forma prática, né, praticamente falando, rotular um artigo como anafórico requer que ele tenha sido introduzido, no máximo, no mesmo livro. Ou seja, foi falado no mesmo livro? Ok. Então, ele pode ser anafórico, preferencialmente retirado de um contexto não tão distante. Ou seja, o que se está querendo colocar aqui? Você quer dizer que um artigo ele é anafórico, certo? Então, não pegando somente toda a questão mais ampla e tal, mas o que é mais específico aqui é exatamente a ideia de dizer que ele pelo menos foi remetido no mesmo livro, se não no Antigo Testamento, né, um testamento anterior, lá em Deuteronômio, vamos remetê-lo aqui a um artigo, a um que foi dito mais proximamente, né, ou seja, pelo menos dentro do mesmo livro, tá bom? Então, no mesmo livro, melhor ainda se for dentro de um contexto não tão distante, né? Preferencialmente ali no contexto mais imediato, um pouco mais remoto, mas não tão distante assim, ok? Então é isso, vamos para o próximo slide agora. Em termos então de exposição, o artigo anafórico ele vai ser crucial, certo? Mas primariamente de uma forma mais negativa. Como assim? Vamos colocar isso de uma forma melhor. Quando você viu uma palavra com um artigo, você pode ser tentado a fazer mais dele do que o próprio autor quis fazer. Como assim? Especialmente, já que a gente está falando aqui de exegese, né, de um estudo mais aprofundado do grego, é importante a gente entender isso.
Algumas vezes as pessoas querem fazer de um artigo, não só de um artigo, mas de uma palavra também, mais do que aquela palavra quer dizer, porque ela utilizou o grego, aí achou que o grego é a resposta para tudo naquele estudo, naquele ensino ali, naquele texto. E elas acabam vendo demais, até demais, coisa que nem está presente. Então, deixando isso mais claro, vamos pegar aqui dentro desse texto. Legem un autor regine res samaritis, pos si judaios hon par emu, pen aiteis ginaikos samaritidos, uses, ugar sigrontai, judaioi samaritais. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos entender aqui esse texto de João 4, versículo 9, certo? Vamos lá. Então, legei autor, lhe disse, regine, a mulher, ressamarites, a mulher samaritana. Pois, como, se tu, judaios, ou seja, sendo judeu, par emun, pede a mim, pen, de beber, aiteis, né? Ou seja, pedes, ginaikos samaritidos, uses, que sou mulher samaritana, certo? Gar, porque rontai, ou seja, não se dão, judaioi, os judeus, samaritais, com os samaritanos. Então ela pergunta, né? Como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? É isso que ela está colocando aí. Mas isso vai fazer mais sentido nos próximos slides, né? Ou seja, quando a gente apresenta aqui regine, né, nós lemos regine res samaritis, a mulher samaritana, certo? Ou seja, isso aqui é claramente anafórico, certo? Referindo-se ao guiné anafórico no verso 7, ok? Ou seja, o que foi dito? Onde a mulher foi introduzida. No versículo 7, essa mulher foi introduzida para depois ser falada no versículo 9. Obviamente é o contexto ali de João 4. Então, erretai, como é que ela foi introduzida? Erretai veio, guiné, ou seja, uma mulher, nisto aqui concluindo a argumentação. Então, ectes samareias, ou seja, uma mulher de Samaria, ou melhor dizendo, uma mulher samaritana. Anklesai, ou seja, tirar, hidor, tirar água. Disse, legei, né? Disse, autei, disse-lhe, disse para ela. Ró Jesus, disse para ela, Jesus. Dos, ou seja, dá, moi, para mim, pen, ou seja, de beber. Dá-me de beber. Então essa mulher aqui, ela foi introduzida, né, no versículo 7. Ela é regine, res samaritis, vou até colocar aqui, guiné, samareias. No versículo 9, ela é chamada regine, res samaritis. Ela é trazida a partir de um artigo, a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Mas no versículo 7, essa guiné, ou seja, essa mulher, ela não está aqui com o artigo, ou seja, ela aqui está sendo, como a gente costuma dizer, né, anartra. Eu vou utilizar mais esse termo porque ela é bem comum, é um termo bem comum, na verdade, nesse estudo gramatical do artigo, né? Quando anartro se quer dizer que não tem artigo. Então, guiné não tem artigo, certo? Por quê?
Porque é uma introdução, se está introduzindo essa mulher na narrativa, na história que está sendo contada. Então, Gine ecte Samarias não tem artigo, mas Regine re Samarites, lá do versículo 9, que é o versículo que nós acabamos de traduzir, sim tem o artigo, ok? Por quê? Porque esse artigo ele é anafórico, ou seja, ele significa um remeter-se ao que foi dito anteriormente lá no versículo 7. Basicamente, estou falou-se antes de uma mulher samaritana, e já que ela já foi introduzida, quando fala-se dela no versículo 9, então fala-se a mulher samaritana. Percebe que quando a gente já fala assim, ó, eu digo assim, a mulher samaritana, se eu falo para você, esquece agora o texto, estou falando com você. Lembre-se da mulher samaritana. Quando você ouve assim, a mulher samaritana, você já percebe de quem que eu estou falando. Por quê? Porque você já conhece João 4. Esse contexto, ele já está, vamos dizer assim, na sua mente de alguma forma. Talvez você não saiba dizer que é João 4, mas você sabe que na Bíblia tem um contexto em que há uma mulher de Samaria que é falada assim, que as pessoas conhecem, que você conhece. Da mesma forma, é reconhecido aqui que essa mulher já foi introduzida a esse assunto. Por essa razão nós falado a mulher samaritana no versículo 9, porque no versículo 7, como vimos aqui, ela foi introduzida. Ok? Então, melhor colocando isso, né, em um texto aqui, se você não soubesse que esse artigo era anafórico, ou seja, ele é um artigo que está no versículo 9, se remetendo a Gine te Samarites, a mulher de Samaria do versículo 7, poderia se perguntar por que o evangelista chama a atenção para ela com um artigo, sendo ela a mulher samaritana, certo? Se você não reconhecesse esse artigo como anafórico, você teria que achar alguma razão para o autor ter utilizado a palavra, o artigo rei lá, né, o artigo presente ali. Qual seria a conclusão se ele não fosse anafórico? Ela é bem conhecida como se representasse todas as mulheres samaritanas, ou seja, se falasse a mulher samaritana, todo mundo pensaria naquela época naquela mulher com quem Jesus falou, ou ela é uma mulher samaritana por excelência. De todas as mulheres samaritanas, aquela é que pode ser definida como samaritana, como mulher samaritana. Ninguém teria direito a esse título de mulher samaritana. Isso parece um pouco estranho? Sim, por quê? Porque não é o caso. Essa mulher não é a melhor conhecida da época para ser chamada de a mulher samaritana nesse sentido de a principal, vamos dizer assim, né? Ou por excelência. Mas quando você percebe que o artigo é anafórico, meramente apontando para o fato de que a mulher havia sido mencionada antes, ainda está sob discussão que essa mulher que está sendo colocada, ela ainda está sob discussão. Você será preciso, né, em sua exposição e não dirá algo que vai além do que o próprio autor quis dizer. Ou seja, se eu quisesse esticar, né, como se diz, né, se eu quisesse ampliar aí demais, eu diria, olha, mas essa mulher, a principal mulher, ela é a única que poderia ser chamada como uma mulher samaritana. Jesus falou com ela, olha aí, eu já estou fazendo uma exegese, né, inserindo sentido onde não se tem sentido, ok? Estou exagerando aí, o autor não está querendo colocar isso. Então o anafórico simplifica, e é isso que eu quero dizer. Entender esse artigo, né, como anafórico facilita muito mais a nossa vida, ok? Para a gente não falar além do que devemos falar. Então, finalmente, o artigo anafórico deve ser utilizado como um substantivo cujo sinônimo foi mencionado previamente, ou seja, um sinônimo. Às vezes não é necessariamente aquele termo, né? Embora o termo usado para descrever possa diferir, o artigo é anafórico se a referência, ou seja, se eu estou falando da mesma pessoa, da mesma coisa. Então, o que importa é se é a mesma pessoa, a mesma coisa. Então, não precisa ser não precisa ser a mesma palavra, mas se está se referindo à mesma pessoa, à mesma coisa, o artigo pode estar ali presente sem problema e ser assim um artigo anafórico, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado
até a próxima aula e a gente vai continuar tratando sobre esse assunto que é bem interessante aí. Valeu!